Muito bem, meus amigos empreendedores e sonhadores do EmpreendaCast. Estamos aqui mais uma semana para mais uma pílula de tecnologia e transformação digital. O meu nome é Wellington Cruz, eu sou o host do podcast PPT Não Compila, que é um podcast sobre transformação digital e que você pode acompanhar os assuntos que nós falamos aqui e muitos outros lá. Então, se você ainda não segue, procura aqui no teu feed, se inscreve no canal, se inscreve no podcast, deixa seu comentário e acompanhe a gente lá, que temos muito conteúdo sobre tecnologia que pode ser muito importante e pode ser muito agregador para o seu negócio. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto um pouco mais técnico, que geralmente as pessoas têm algumas dúvidas, especialmente aqueles que têm desenvolvimento de software dentro da sua empresa, pode ter algum interesse particular sobre o assunto. Nós vamos falar hoje sobre linguagens de programação. Mas não vamos falar aqui sobre aspectos técnicos e de engenharia de software sobre linguagens de programação. Nós vamos falar de outros aspectos super importantes que você, gestor, você, empreendedor, você precisa estar atento e você precisa estar ligado para fazer uma boa gestão de um time de TI, de um time de especialistas, para que você consiga de fato extrair o melhor dessa tecnologia, conduzindo de uma forma que você não deixe de lado os aspectos custo, de operação, de gestão da sua empresa, mesmo que você não seja um especialista, um técnico. Então é importante que você tenha um conhecimento prévio, você tenha pelo menos noções sobre o assunto para que você consiga interagir e tomar as decisões de uma forma um pouco mais acertada, tá? Um pouco mais assertiva. Por que eu estou falando sobre esse assunto aqui com vocês? Geralmente, quando um time de TI, junto com um time de arquitetura, os engenheiros de software, etc., fazem um projeto para que você tenha o software da sua empresa, o software da sua startup, os componentes de tecnologia da sua empresa sendo desenvolvidos, uma linguagem de programação geralmente é eleita, escolhida ou para todos aqueles componentes ou para alguns daqueles componentes, dependendo da característica de cada um. E isso é muito importante. Por quê? Quando nós falamos da linguagem de programação, entenda por Java, PHP, Node.js, Python, R, .NET, etc. Existem centenas, uma infinidade de linguagens de programação para todos os sabores e todas as aplicabilidades no mercado. É muito importante levar em consideração a característica da linguagem e o problema a ser resolvido. Falar da linguagem de programação sem falar de qual problema que nós estamos querendo resolver é basicamente falar da ferramenta que o mecânico precisa utilizar sem saber qual o problema que o carro tem. Não faz o menor sentido. Então, dentro dessa análise, você precisa ter muito discernimento nesse tipo de decisão, porque muitas vezes existe um viés técnico de uma equipe técnica de especializados em determinadas linguagens e que tem um viés, uma tendência de adotar a linguagem que mais gosta, que é a linguagem favorita, aquela linguagem que está na zona de conforto do conhecimento daquela equipe. Isso é ruim? Não necessariamente, porque se você já tem um conhecimento dentro daquela linguagem, se você já tem vivência naquele tipo de linguagem, a sua produtividade é muito maior porque você não tem uma curva de aprendizado. Por outro lado, você pode estar adotando uma linguagem de programação que não é exatamente a melhor linguagem para aquela arquitetura de sistema, para aquele problema que você precisa resolver. Então é necessário ter um balanço aqui entre essas características, sem o viés da preferência do técnico. Isso acontece muito nos times de tecnologia, e também as características da aplicação, mas principalmente os aspectos de mercado. E são coisas que você, empreendedor, precisa estar ligado. Você está desenvolvendo um software para uma empresa, para a sua empresa, para aquele empreendimento que não pode depender
de alguns profissionais, mas precisa depender de um tipo de profissional. Isso não pode ter um viés pessoal. Então, eu não posso desenvolver na linguagem preferida da pessoa A ou da pessoa B, porque essa pessoa A ou essa pessoa B pode não estar na minha empresa amanhã. E se elas não estiverem mais na minha empresa amanhã, qual é a relação desse tipo de tecnologia no mercado? Existem pessoas disponíveis para reposição desse tipo de linguagem, dessa tecnologia no mercado? Qual é o valor de remuneração dessa tecnologia dos profissionais que utilizam essa linguagem de programação no mercado? Essa remuneração, ela justifica o meu produto que eu estou desenvolvendo, ele precisa ser feito numa linguagem de programação que exige um profissional mais qualificado? Tudo isso precisa ser levado em consideração e isso vai ser tipicamente levado na mesa junto com o CEO da companhia, o CTO ou o CIO da companhia. São pessoas com a maturidade suficiente para tomar essa decisão, que é uma decisão de gestão, mas que também tem um viés tecnológico. E você, como empreendedor, você, como um CEO da sua companhia, precisa ter o mínimo de conhecimento sobre esses aspectos para que colabore para que essa decisão seja bem acertada, né? Então, lições que a gente precisa levar para esse tipo de assunto, para esse tipo de decisão estratégica dentro do desenvolvimento de um produto de tecnologia, de um software dentro da sua empresa. Primeiro, estou utilizando a linguagem de programação correta para o problema que eu estou adotando? Eu preciso realmente de uma linguagem ultra especializada para resolver o problema que eu preciso resolver para o produto que eu estou desenvolvendo? Eu preciso de uma linguagem que me dê escala no médio, no longo prazo? Como que eu vou trabalhar a manutenabilidade da minha aplicação? Como que eu vou mantê-la em funcionamento, considerando o entra e sai de pessoas dentro da companhia? O turnaround de pessoas de tecnologia hoje é muito grande no mercado, né? Nós temos uma demanda de mercado muito grande e as pessoas elas tendem a encontrar outras oportunidades e você pode ter uma rotatividade profissional grande na sua área de TI. Então você precisa levar isso em consideração. Eu consigo pessoas facilmente para preencher as minhas vagas e continuar o desenvolvimento do meu software. Essa linguagem ela é muito especializada, ela tem poucos profissionais, muitos profissionais. Consigo testar os produtos dessa linguagem de uma forma mais assertiva. Eu tenho software para fazer esse tipo de homologação de forma mais assertiva. Eu consigo automatizar isso de forma assertiva. Eu consigo mover isso entre minhas nuvens e meus servidores de uma forma mais ágil e, principalmente, acho que esse ponto também não pode ser deixado para trás. Você não pode depender de uma empresa ou de uma plataforma específica para desenvolver o seu produto. Então, se uma determinada linguagem de programação funciona só numa plataforma A ou numa nuvem B, talvez não seja uma boa escolha para que você faça esse tipo de desenvolvimento. Isso é o que a gente chama de vendor lock-in. Depois a gente pode pegar uma pílula específica para falar sobre o assunto, mas é quando aquele fornecedor, aquela empresa te fornece um produto muito específico que resolve um problema do teu produto, resolve um problema da sua vida, mas que você está preso a ela porque ela não tem equivalentes no mercado. Então, o benefício desse produto precisa ser muito superior à comodidade de você ter esse problema resolvido de uma forma mais simples, direto com essa empresa, né? Então, muita atenção quando adotar uma linguagem de programação ou qualquer tipo de tecnologia que te leve a ter um lock-in aí com um fornecedor, com uma empresa ou qualquer outro tipo de prestador, tá bom? Então, só dando aqui para vocês umas pinceladas sobre o assunto de linguagem de programação para que você tenha essa visão de que a adoção de uma linguagem, e isso se aplica a outras tecnologias também, não pode ser uma decisão somente técnica. Você, como empreendedor, como gestor, também precisa ser
precisa levar em consideração outros aspectos aí, como mercado, mão de obra, manutenabilidade e custo de desenvolvimento, tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês aqui essa semana. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Gostaria de mais feedback de vocês, quais assuntos vocês gostariam de ver aqui nas pílulas semanais do EmpreendaCast. Então, deixa o teu recado aqui e ainda deixo aquele convite que eu já tinha deixado na semana passada. Quem passar lá no PPT Não Compila, se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo que chegou no PPT Não Compila através do EmpreendaCast, vai participar do sorteio de uma camiseta e vai poder ter oportunidade de ir lá no estúdio acompanhar uma gravação ao vivo com a gente e os convidados do PPT. Então, aguardo vocês lá, deixa lá seu comentário, dê o seu feedback. E é isso. Valeu, galera, até semana que vem. Um abraço, até mais, tchau, tchau.